Fala galera, eu me chamo Ricardo e esse aqui é o canal Família na Inglaterra. A gente dá dicas e fala da nossa vida aqui na Inglaterra. Hoje eu vou contar como eu fiz a minha Full UK Drive License, a minha carteira de motorista britânica. O primeiro passo que eu fiz foi preencher um formulário que tem no DVLA, que é o órgão de trânsito daqui. Você preenche o formulário e paga a taxa de 34 libras. Se você quiser, você também pode pegar esse formulário para preencher nos correios daqui, que é o Post Office, e você vai pagar um pouco mais, 43 libras, para fazer através do correio. Depois de preencher na internet, você vai receber um outro formulário em casa. Ele já tem o seu nome e alguns dados, então você vai só terminar de preencher ele, coloca ali junto uma foto, tá? Uma foto 3x4, e você tem que enviar uma ID, um documento de identificação. Eu mandei minha carteirinha de residente daqui, tá? E eles devolvem depois a sua carteira de residente. Então, 3 semanas depois, mais ou menos, eu recebi já a minha Provisional Drive License, né? Que é a carteira provisória. E com ela, eu já posso dirigir, já podia dirigir junto com alguém que tenha uma carteira, uma Full UK, né? Uma Full UK Drive License, quem já tem a carteira permanente. Você tem que ter na frente uma placa com um L vermelho de Learning e atrás no carro também. Não pode dirigir em motorways, tá? Quando você está aprendendo a dirigir. E precisa sempre ter a presença de alguém no banco da frente, do seu lado, que tenha já a carteira permanente. Depois desse passo, você pode já com a sua carteira marcar o seu teste teórico. E para fazer o seu teste teórico, eu aconselho você a baixar o aplicativo do próprio DVLA para estudar. Nele ali vem o código de trânsito que eu nem olhei, eu apenas fui fazendo as questões. Muitas das questões vão ser fáceis de responder, algumas são um pouco diferentes do que a gente tem no Brasil, mas você vai respondendo as questões e quando tiver errado, ele consegue te mostrar qual a parte do código que fala sobre aquele assunto. Então eu fui estudando assim, até que eu fui decorando muitas das questões, fui entendendo muito dos assuntos, e a hora que ali o próprio aplicativo te diz que você está apto, que você está conseguindo tirar uma nota boa, eu marquei o teste e fui fazer o meu teste. As perguntas são as mesmas perguntas que tem ali no aplicativo, tá? Outra coisa, existe uma parte do teste que é a Hazard Perception, tá? O Hazard Perception é a sua percepção de perigo. Eles vão ter um vídeo, vai passar um vídeo, são, se não me engano, 10 ou 15 vídeos, tá? Passa o vídeo e você tem que clicar com o mouse quando você vê uma situação de perigo. Um ciclista, um pedestre, um carro que entra na rua, uma moto, alguma coisa assim. Toda vez que acontecer isso, você vai clicar. E eu achei um pouquinho complicado no começo estudar isso. Por quê? Porque às vezes eu clicava antes, e se você clica muito antes, não dá nenhuma pontuação, porque ele não considera que aquele perigo aconteceu. Se você clica depois, a pontuação cai, porque ela começa 5, 4, 3, 2, 1, conforme vai passando. Mas eu descobri que eu podia clicar 2 ou 3 vezes, tá? No teste eles já avisam que você não pode ficar clicando sem parar, porque daí cancela, não vai valer aquele ponto. Mas você clica ali uma vez antes e um pouquinho depois. Se você clicar antes, não vai contar, e aquela vez que você contou, então, depois, ou se você já acertou na primeira, vai te dar a melhor pontuação. Se você tiver uma pontuação muito baixa, você não passa nesse teste, por isso que é importante você clicar ali umas 2 vezes, uma vezinha antes, quem sabe, para garantir a melhor pontuação, tá? Terminando o teste teórico, você já sabe se passou e já ganhou uma carta ali. Eu já vim ali com a carta dizendo que eu tinha passado e que eu podia marcar o meu teste prático. Você não precisa fazer autoescola aqui, você pode fazer o teste direto com o seu carro, tá? Desde que ele tenha ali as placas, né? De learning, né? O L na frente e atrás. Mas por indicação de amigos, eu resolvi fazer algumas aulas e eu super aconselho a fazer, tá? Primeiro porque assim, você chegar com um instrutor é diferente, o instrutor já conhece o avaliador, já fala com ele, já cria uma empatia. É totalmente diferente. Por mais que você me diga que os ingleses não vão levar em conta, eu acredito que faz toda a diferença. E o segundo motivo é porque tem muitas regrinhas diferentes que eles utilizam aqui na direção. Eles não cruzam a mão igual a gente faz assim para virar, por exemplo. Eles não fazem, eles vão aqui,
aí encosta embaixo, aí vai aqui, encosta embaixo. Então são algumas coisas que são diferentes. Se você cruzar uma ou duas vezes não vai ter problema, mas se você ficar cruzando muito a mão, eles podem achar que a sua direção é perigosa e você vai ganhando pontos negativos leves, tá? Se você tiver pontos graves, você reprova, e alguns pontos leves você vai poder ainda passar. Então é importante você entender, por exemplo, outra coisa, quando você vai frear, quando você vai trocar de pista, você tem que sempre olhar espelho aqui, ali e aqui. Então, esse tipo de coisa a gente não costuma fazer e não é cobrado no Brasil. Tem também várias outras regrinhas, tá? Além disso, tem 6 movimentos que são obrigatórios você saber e 2 deles vão ser pedidos no seu teste. Normalmente, um é estacionar num car park, de frente ou de ré, e o outro vai ser outro tipo de movimento. Além de, claro, que vai ter aquela partezinha de arrancar numa subida, mas se você fizer a aula, você vai pegar todos os macetes do carro, vai saber como fazer bem tranquilo. Eu acabei pegando 3 aulas. Numa aula eu aprendi todos os movimentos. Fiz uma aula em que o professor fez um teste comigo, como se eu estivesse fazendo um teste mesmo. E ali ele me avaliou, me disse o que eu precisava melhorar, tá? Eu teria reprovado na velocidade, eu não sabia que quando não tem placa e tem casa é 30 milhas. Então agora eu já sei. Se não tiver placa, mas tiver casa nas laterais da rua, é 30 milhas. E depois também, na outra aula, ele andou comigo no provável circuito onde é feito o teste. Andou em várias ruas ali que normalmente são feitos testes para eu já conhecer mais ou menos, já tá mais ou menos a par do que poderia acontecer. No teste, a primeira coisa que o avaliador vai fazer é pedir para você ler uma placa na distância de 20 metros, tá? Que são mais ou menos a distância de 5 carros. Isso já vai valer para você como o seu teste de visão. Não tem teste de visão aqui, é somente isso. Você tem que ler a placa de um carro numa distância de 20 metros. Se você quiser testar, imagina mais ou menos a distância de 5 carros e ver se você consegue ler a placa de um carro. Se você precisar de óculos, você vai ter que ter informado lá naquele formulário lá no começo, porque senão não vai passar nessa parte, tá? Tem também algumas perguntas que é o Show Me e o Tell Me. Tem todas elas no site do DVLA, vai lá, olha, decora para você já saber. Tem muito vídeo no YouTube explicando cada uma delas para você saber. No caso do Show Me, talvez vão perguntar para você, eu não lembro agora as perguntas exatas, mas tem, como que você faz para botar água no limpador de para-brisa? Como que você faz? Onde está a bateria do carro? Como que abre e fecha o vidro? Como que usa o limpador de para-brisa? Que foi o que eu tive que mostrar no caso, tá? Então, o Show Me você vai ter que agir ou mostrar em alguma coisa. Se for algo, por exemplo, no motor do carro, como a bateria, por exemplo, vai ser antes de começar o teste. E se não, vai ser durante a direção, eles vão te pedir ali, por exemplo, eu tava no final, quando eu tava chegando, ela falou, me mostra como é que usa o limpador de para-brisa. Eu acionei ali, pronto, acabou, tá? E o Tell Me é uma pergunta que você, só tem que responder. Então é só decorar, é bem fácil, bem tranquilo. Eu não lembro agora muitas perguntas, mas vai perguntar, por exemplo, assim, como é que você faz para ajustar os espelhos? Ou como é que você faz para ligar o limpador de para-brisa nesse carro? Como que você... mas são coisas fáceis, bem fáceis. Olha lá no site, decora as questões que não tem como errar. O teste prático, ele é de 1 hora e ele é dividido em 2 partes. A primeira meia hora, o instrutor vai te dando as direções. Ele vai dizer, vira à esquerda, vira à direita. E nessa parte, normalmente, ele vai pedir para parar numa subida e arrancar. A segunda parte do teste, a segunda meia hora, ela pode ser de 2 formas. Ou o instrutor vai te botar o GPS e pedir para você ir seguindo o GPS, as coordenadas do GPS para ir até um determinado local, que normalmente já é voltando para o centro de teste, tá? Para mim, pelo menos, foi assim. E a segunda opção, ele vai te dar uma cidade ou um bairro para você seguir nas placas. Se por acaso você estiver andando e se você estiver numa linha, numa lane, que vai para um lado e a determinação dele ali, o que ele falou para você é para virar para outro lado e não dá mais tempo de trocar, vai para o lado errado. Você não vai fazer nada que tenha perigo ou que dá perigo para outras pessoas, você não pode errar no trânsito, você pode errar a direção, não tem problema. Vai, desde que não seja um lugar proibido, né? Uma conversão proibida. Mas é melhor você fazer
uma conversão correta, né? Seguir a lei de trânsito e ir para o lado errado, que o próprio instrutor vai te ajudar. Se for o GPS já vai recalcular e você vai conseguir depois passar, não vai ter problema. Agora, o fato de você pegar e fazer, às vezes, uma conversão perigosa, alguma coisa, pode atrapalhar no seu teste, dando ou leve ou até grave, dependendo do que você fizer. Assim que termina o teste prático, você já fica sabendo se passou ou não. Então, eu já fiquei sabendo que eu passei, eu recebo um certificado. Com esse certificado, você já pode começar a dirigir a partir dali. Você só tem que informar a seguradora que você vai dirigir o carro, porque aqui tem que ter seguro. Se você não sabe ainda sobre isso, tem um vídeo meu falando o que precisa ter para poder dirigir aqui na Inglaterra. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição desse vídeo. No final do teste, então, o seu avaliador vai perguntar se você quer receber já em casa a sua Full UK Drive License, a sua carteira já permanente. Para isso, você vai assinar um papel dizendo que você está deixando a sua carteira provisória com ele, vai deixar a carteira provisória com ele. Depois de 3 semanas, mais ou menos 3 semanas, você vai receber em casa a sua carteira. Lembrando que com o certificado você já pode dirigir, você não precisa esperar que a carteira chegue em casa. Bom, pessoal, esse foi o vídeo contando a minha experiência, assim já fui dando algumas dicas para você que está pensando em fazer a sua carteira. Não desanima, é fácil, se você não aprovar de primeira vez, você vai conseguir fazer de novo, se acalma. O valor eu acho que não é tão caro, é bem mais barato do que é uma carteira no Brasil, bem mais tranquilo. Boa sorte para vocês. Se ficou alguma dúvida, me pergunta aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder. Obrigado por ter assistido. Tchau, tchau. Até mais.